Hey guys, how are you? E aí galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 52. Eu, a Teacher Pat, continuo com vocês. Hoje a nossa intérprete Elaine. Hi Elaine, how are you? Hoje a gente vai fazer uma retomadinha de conteúdos, então pega o teu caderninho que a gente vai dar uma olhadinha aí, vamos lá? Antes, o que a gente não pode esquecer? De clicar no link para registrar sua presença, não esqueça disso. E se você não tem acesso à internet, o que você vai fazer? Ligar na escola, conversar com a pedagoga, com a diretora, com a sua professora e pedir o seu kit impresso. Não deixe para a última hora, não deixe as atividades acumularem, ok? Então, se a gente está na aula 52, quantas atividades você já tem que ter feito? 51, certo? Então, confere, vê se está tudo certinho, olha lá no Classroom, tem coisa atribuída? Você precisa fazer. E se depois da aula você não entendeu alguma coisa, o que você vai fazer? Manda uma mensagem no mural para sua teacher, ok? Ela vai te responder com certeza. Não responde na hora, porque está lá super ocupada, daqui a pouquinho ela vai te responder, tá bom? Então vamos lá? Vamos organizar o nosso espaço, seu caderninho, sua caneta, o lápis, o dicionário, tudo aí certinho para a gente começar. Então vamos. Na aula passada, a gente falou sobre as personal experience, né? As experiências pessoais. Contamos uma história engraçada, uma história triste, uma experiência de viagem, montamos um esquema de como fazer a sua experiência, certo? E falamos sobre o Simple Past e o Past Continuous. E hoje? Hoje a gente vai retomar alguns vocabulários que nós já trabalhamos, que é o household chores. Lembra disso? O que é isso? Você lembra o que é isso? E vamos falar também sobre link words, coisas que nós já vimos, certo? Então, let's go! Vamos lá! Reading Comprehension. Então, vamos começar lendo aqui o texto comigo. Lê comigo, vai observando as palavrinhas cognatas, as palavrinhas que você já conhece, fica fácil para você entender. Não precisa traduzir o texto, gente, de palavrinha por palavrinha, certo? Você precisa entender o contexto, ok? Então, let's go. My name is James. Moleza essa parte aqui, né? Nenhum problema. I share a flat with my friend Bob. O que será que ele faz com esse amigo dele? Ai, share, professor, não sei o que é isso. Então, vai anotando no teu caderninho as palavras que você não conhece, que você depois precisa pesquisar. We are at college, so we don't have a lot of time to clean our house. Ok? Verbos que você conhece. We usually do that on the weekend. Last Saturday, I fixed my bed while Bob was cleaning the bathroom. After that, I emptied the rubbish. Bob collected all his dirty socks from under the sofa. I vacuumed the carpets while Bob was watering the plants. At night, we were so tired that we couldn't make dinner. We ordered a pizza and watched a movie to rest. Eu consigo imaginar a casa destes dois, né? Se ele estava collect his dirty socks from under the sofa. Meu Deus, imagina a bagunça que estava nesse lugar. O que aconteceu aqui? O que eles estavam fazendo? Onde era? Tudo isso você vai olhando as palavrinhas e vai tentando adivinhar, certo? Vai tentando, né? Entender o que aconteceu, beleza? Então eles estão contando um dia deles, certo? Vamos lá. Answer the questions according to the text. Então, agora eu vou fazer umas perguntinhas para que você veja o que você entendeu do texto. Letra A. In your opinion, how old is James? Olha a perguntinha. How old? O que eu quero saber aqui? Um númerozinho me responde. Letra B. Why don't they have time to do the household chores? Sobre o que eu estou falando então no texto? Responde no teu caderno. Let's go.
na sua opinião, quantos anos tem James? Mas, teacher, não tinha essa informação lá no texto? Não, não tinha. Mas pelo que a gente contou, você imagina mais ou menos que ele deve ter uns 19. Mas como é que eu vou pegar essa informação? Porque ele fala o que ele fazia, certo? Então, pela essa informação, eu imagino que ele deva ter uns 18, 19 anos, mais para cima disso. E a letra B? Por que eles não conseguiam fazer as tarefas de casa, né? Limpar a casa? Por que eles não tinham tempo? Because they are at the college and have to study a lot. Eles estavam aonde? No colégio? É isso? Essa palavra aqui é colégio? Lembra do falso cognato? Onde eles estavam? Não era colégio, né? Na universidade precisavam e eles estudam muito. Então, durante a semana, eles não tinham tempo de limpar a casa. Então, ficava aquela bagunça. Geralmente faziam isso no final de semana, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver quais são as tarefas de casa que aparecem nesse texto. O que eles fazem? Quais são as household chores? Então, vamos lá? Vamos ler o texto de novo. Eu vou lendo e você já vai no teu caderninho tirando quais são as tarefas de casa. My name is James, então contou o nome dele. I share a flat with my friend Bob. Então, ele divide um apartamento com um amigo. Os dois estão na universidade e dividem um apartamento. We are at college, so we don't have a lot of time to clean our house. We usually do that on the weekend. Então, no final de semana, no sábado, sábado é dia de limpar a casa. O que eles fazem então? Então, agora ele vai contar como é que eles fizeram sábado passado. Last Saturday, I fixed my bed while Bob was cleaning the bathroom. Então, aqui eu já tenho duas atividades. After that, I emptied the rubbish. Mais uma. Bobby collected all his dirty socks from under the sofa. I vacuumed the carpets while Bobby was watering the plants. At 9, we were so tired that we couldn't make dinner. We ordered a pizza and watched a movie to rest. Bem coisa de homem, né? Estavam tão cansados, né? Fizeram ali uma limpezinha, estavam tão cansados que tiveram que pedir uma pizza, porque não podiam fazer o jantar. Então, o que eu quero que você faça? Que você olhe no texto e retire quais foram as atividades que eles fizeram em casa. Escreve no teu caderno. Vamos lá. O que eles fizeram então? Então vamos lá? Olha lá. Fixed my bed, lembra disso? Cleaning the bathroom, empty the rubbish. Esse é um termo novo, a gente viu outra palavrinha, mas dá para entender.
collect all his dirt socks, vacuum the carpet e watering the plants. Então foram essas atividades que eles fizeram. O que é isso, fixed my bed? O que ele fez? Arrumou a cama. O Bob, cleaning the bathroom, limpou o banheiro. Eu esvaziei os lixos. Imagina, né, uma semana como é que estavam os lixos. O Bob retirou as meias sujas debaixo do sofá, imagina. Ele passou aspirador e o Bob regou as plantas, certo? Isso que eles fizeram na casa para dar aquela organizada. Tranquilo? Moleza. Então vamos lá. Vamos relembrar as atividades de casa? O que eu posso fazer em casa? Então você vai observar a figura e vai relembrar como são essas atividades. Escreva no teu caderno em inglês. Dá uma pesquisada aí no caderno que você tem tudo isso. Então vamos lá. Na letra A, ele está arrumando a cama. Na letra B, ela está organizando o quarto. E na letra C, está limpando, tirando pó. Então escreve no teu caderno que atividades são essas. Let's go! Procura sempre escrever em inglês, tá, gente? Então, a gente vai conferir. Se você não escreveu tudo certinho, não tem problema. Se você tem escrito uma palavrinha, tá legal. Então, letra A, o que ele fez? Make the bed, pode ser fix the bed, como a gente usou no texto. A letra B, o que ela está fazendo? Tidy the room, né, organizando. A letra C, cleaning the house, tá? Tranquilinho, confere se você fez certo. Se você não fez, escreve em português, depois vai procurar no teu caderno como está em inglês, você tem essas atividades aí. Ok? Então, arrumar a cama, organizar, ali organizar o quarto, pode ser a sala, a cozinha, tanto faz. E aqui limpar a casa. Vamos ver mais alguns. Então, olha lá. Na letra D, está passando aspirador. Na letra E, está lavando a louça. Como que são essas palavrinhas em inglês? Vamos lá? Escreve no teu caderno.
letra D, ele está do the vacuum, né? Aspirando. E a letra E, wash the dishes, certo? Vê se você escreveu certinho, se não, escreve em português e depois vai lá passar para o inglês, tá? Então vamos lá, mais algumas. Na letra F, está preparando ali alguma refeição. Na letra G, tirando o lixo, levando o lixo para fora. Mesma coisa, escreve no teu caderno que ações são essas. Let's go! Na letra F está cook. Posso colocar cook the dinner, the lunch, mas só o cook tá ótimo. E a letra G? Take out the garbage, né? Essa é a expressão que a gente já tinha visto, tirar o lixo. Mas no texto a gente viu empty the rubbish. Aqui é quase o mesmo sentido. Aqui é mais quando você vai levar o lixo lá para fora e o outro quando você está tirando os lixos de casa, ok? Tranquilo? Sossegado? Mesma coisa. Não lembrou? Escreve em português e depois passa para o inglês. É importante que você tenha esses vocabulários, certo? Muito bem. Vamos lá então, número 3. What were they doing yesterday? Então agora a gente vai usar essas expressões que a gente revisou e você vai me responder o que eles estavam fazendo ontem. Presta atenção. Como eles estavam fazendo ontem, eu tenho que usar verbo to be no passado e o próximo verbo com ing. Então, na letra A, as crianças que estavam fazendo? Regando as plantas. Como que é esse regando as plantas? Na letra B, o que ela está fazendo na cama? Responde aí, completa. Esse você vai completar com o verbo, não pode esquecer do ing. Let's go!
Se estivéssemos na sala de aula, lá, presencial, e fosse um teste, quanto você teria tirado, será? Vamos ver? Letra A, será que você acertou? They were watering the plants. Então, estão regando as plantas. Não posso esquecer de colocar ing. E ela está making the bed. Ai, teacher, eu coloquei fixing the bed. Ok, no problems. Não posso esquecer do verbo to be. Por que aqui eu usei were? Porque eu tenho they. Por que eu usei was? Porque aqui é o she, certo? Cada sujeito tem o seu verbo to be. Moleza? Muito bem. Quanto você teria tirado? Acertou tudo? Não acertou? Então, vamos fazer mais 2. Let's go. Presta atenção agora. Cuidado. Agora, está faltando sujeito, está faltando verbo. Aqui está faltando sujeito, verbo to be e verbo principal. Então, na primeira figura, ele está arrumando o quarto. Ele fez uma bagunça, mas ele falou, agora você vai colocar tudo no lugar. Então, está organizando. E na letra D, ele está alimentando o cachorro. Então, lembra desses verbos? Completa aí. Vamos lá, então. E se esse fosse um teste, como é que você sairia? Vamos ver. Letra C. Qual é o sujeito que eu tenho que completar? Menininho, então só pode ser he. O was já estava lá. O que ele está fazendo? Organizando. Tá in his room, ok? E na letra D, o que ele está fazendo? Feeding his dog, certo? Acertou, colocou tudo certinho, colocou ing, tá tudo tranquilo? Beleza? Ótimo, confere a tua resposta bem certinho. Se você não colocou em inglês, colocou em português, depois passa para o inglês, tá? Lembra de linking words? O que é isso? Olha lá, palavrinhas que estão se encaixando. Você lembra das linking words? Vamos dar uma relembrada nelas. Linking words, vamos relembrar. Então, linking words são aquelas palavrinhas que elas vão dar a ligação das orações. Eu tenho alguns exemplos, a gente está trabalhando com algumas, não são todas. O and. O and é aquela palavrinha que vai expressar adição. Ela é o nosso e na língua portuguesa. A gente usa quando quer acrescentar mais alguma informação, certo? Por exemplo, Bob was cleaning the bathroom and emptying the rubbish. Ele estava limpando o banheiro e tirando os lixos. E o but? O but, ele sugere uma diferença de ideia e pode ser traduzido como mas em português. Em alguns casos, também pode ser exceção de but. Então, olha o exemplo. We wanted to do the dinner, but we were so tired. Nós queríamos fazer o jantar, cozinhar, mas estávamos tão cansados, né? Então, não fizemos, ok? Então, and, tô acrescentando alguma coisa. O but é aquela paradinha, mas, o que mais?
Because apresenta uma explicação ou razão de uma situação e equivale ao porquê em português. Lembra? Eu tenho dois porquês em inglês, o da pergunta e o da resposta. Em português eu tenho 4. Olha como é fácil. Olha lá o exemplo. We didn't clean our flat before because we didn't have time. Nós não limpamos o nosso apartamento antes porque nós não tínhamos tempo. Então, está te explicando a ação. E o so? So é uma conclusão e equivale a então. We didn't have time, so we couldn't clean our flat. Nós não tínhamos tempo, então não conseguimos limpar o nosso apartamento, certo? Então, as linking words que vimos, and, tá dando uma adição, mais alguma ideia, o but, um mas, because, te dando uma explicação, e o so, então, beleza? Moleza, isso você também tem no seu caderno. Então, vamos lá. Agora, a gente vai unir as duas sentenças. Como é que a gente faz essa união? Usando um linking word, uma conjunção. Presta atenção no sentido e veja qual é o linking word que você vai usar. Letra A. I left school early. I didn't feel well. Então, veja o que você vai usar aí. Letra B. I would like to come to the party. I am busy. O que eu vou usar de linking word? Responde no teu caderno. Você pode colocar só o linking word que você vai colocar ou monta a frase inteira, tá bom? Vamos lá. O que você usou? Então, primeiro você tem que entender a frase para poder juntar. Eu saí da escola cedo, eu não estava me sentindo bem. O que eu vou usar? Eu não fui à festa, estava ocupado. Então, olha lá. I left school early because I didn't feel well. Não estava me sentindo bem, então deu uma explicação por que saiu da escola cedo. E a festa, ele gostaria, eu would like to come, ele gostaria de ir à festa, mas ele estava muito ocupado, por isso que ele não foi, certo? Vamos fazer mais duas? Vamos lá. I am going to travel. I need to save money. Letra D. She visited London. She went to Big Ben. O que eu vou usar de linking word de conjunção? Mesma coisa. Ligue as duas frases com uma palavrinha, ok? Vamos lá.
conferir? I'm going to travel. Eu vou viajar. I need to save money. Preciso economizar. I'm going to travel, so I need to save money. Como eu vou viajar, então eu preciso guardar dinheiro. She visited London. She went to Big Ben. She visited London, ela visitou Londres e foi ao Big Ben, né? Aquele relógio lá famoso de Londres. Certinho? Confere aí se você fez certinho. Se você errou, por que você errou? O que você colocou? Deu sentido também na sua frase? Presta atenção nisso, tá? Olha agora. Agora a gente vai olhar as imagens e vai completar a frase também usando uma linked word. Então, olha lá. Número 2. Look at the pictures and complete the sentence using linked words. Mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, só que agora tem as imagens para você, para te dar uma ajuda. Então, olha lá. John took a bath early in the morning. Então, John tomou um banho de manhã. E na segunda imagem, ele está no médico. E a frase continua. He had to go to the doctor. O que eu vou completar ali? Qual é a palavrinha que vai ligar essas duas frases? Presta atenção. Então, a primeira imagem ele tomou banho, na segunda ele está no médico. Como é que a gente vai ligar isso daí? John took a bath early in the morning because he had to go to the doctor. Então, ele tomou banho cedinho porque ele precisava ir ao médico. Beleza? Tranquilinho? Ok. Então, vamos lá, mais uma. Letra B. Bella took off her slippers. Olha lá. Então, chinelinho. E a frasezinha ali, a segunda imagem, ela tá deitadinha. Então, na primeira imagem, um chinelinho. E na segunda, ela está deitada. E a frase? Bella took off her slippers e continua. Went to bed afterwards. O que eu vou completar aí? Vamos lá.
que aconteceu aqui? Vamos ligar então? Bella took off her slippers and went to bed. Então, duas ações. Ela tirou o chinelinho e foi para a cama, certo? Fiz uma ligação, beleza? Tranquilinho? Acertou? Confere. Se não acertou, por quê? Sempre tem que ver por quê. O que você fez que você não acertou? Olha lá. Certinho, gente? Tranquilinho os linking words? E agora? O que a gente vai fazer? O nosso quiz. O que é o nosso quiz? É aquele momento para a gente dar uma retomada no que a gente aprendeu, ver se está tudo certinho, se a gente entendeu. Vamos lá, então? Let's go! Número 1. É uma household chores. É uma tarefa de casa. O que é, será? Letra A. Do the classroom. Letra B. Fix the bed. Letra C. Read for little kids. Presta atenção e do ladinho escreve o que são as outras atividades. E a número 2. Qual a linking word que completa a sentença? They are eating pizza. Drink and coke. Eu vou completar. Letra A. So. Letra B. Because. Ou letra C. And. Vou dar um tempo para você pensar certinho e escrever nas outras letras o que são as atividades. Vamos lá? Daí, então, household chores são aquelas atividades domésticas, né? Do the classroom é uma atividade doméstica, fazer a lição de casa? Letra B, fix the bed, arrumar a cama? E letra C, read for little kids? Então, essa é fix the bed, arrumar a cama. Do the classroom é a sua atividade obrigatória, né? Você tem que fazer. Read for little kids é uma atividade voluntária, né? Ler para crianças pequenas. E a número 2, a linking word? Então, eu tenho duas ações. Eating pizza, comer pizza e tomar coca. Certinho? Tranquilo? Acertou? Organizou? Viu tudo certinho? Muito bem. Então, hoje nós retomamos o vocabulário sobre atividades de casa, coisas que você faz, né? Pode realizar na sua casa. E falamos um pouquinho das palavras linking words, que são as palavrinhas que ligam as ações, as conjunções. Certo? Tudo certinho? Se você não entendeu algum assunto, manda lá a mensagem para sua teacher no mural, espera pela resposta dela. Não esquece de clicar no link da presença, isso é super importante, não deixa de fazer a tua atividade no Classroom. Está assistindo pela TV? Não esquece de ligar na escola, pedir o teu kit impresso, fazer todas as tuas atividades. Certinho, gente? Vejo vocês na próxima aula. Bye! Bye!